Então, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras, olha só. Eu fiz um total de 4 carreiras com a minha agulha de número 3, tá? Depois eu fiz mais 7 carreiras com a minha agulha 3,5. Depois eu voltei para a agulha 3 e fiz mais 2 carreiras, tá? Então, essa parte aqui, ó, do meio, ela ficou com uma largura um pouquinho maior, ou pelo menos com os pontos, assim, mais folgadinhos, para ajudar ali na parte do busto, tá? Daí, depois que eu passei da parte do busto, aqui eu fiz essas 2 carreirinhas, voltando para a agulha 3, tá? Para ele fechar um pouquinho mais, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer aqui o nosso decote e a nossa cava. E para isso, a gente vai ter que contar os nossos pontos. Como que a gente faz? Eu contei, ó, a repetição desses pontinhos abertos. Então, eu contei ao longo de toda a carreira quantos pontinhos desse aqui eu tenho, né? Então, você vai contar. Eu não contei os fechados, mas vai dar a mesma quantidade. Mas só para facilitar, eu contei apenas os abertos. Deu um total de 20 repetições desse pontinho aberto. Então, eu vou deixar 10 para frente e 10 para as costas, tá? Daí você conta e divide certinho, para que fique a metade para um lado e a metade para o outro lado, tá bom? Esse aqui é o meu primeiro, tá? Dos 10, e esse aqui é o último, tá? O último dos 10. Então, a gente vai começar a trabalhar até a metade, mais ou menos, da carreira, e vamos diminuir de um lado e do outro, tá? Pra gente ficar aqui com o decote e com a cava, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar a trabalhar a minha carreira normalmente, fazendo aqui 3 correntinhas e fechando os 2 pontos juntos, né? Totalizando 3, contando com as correntinhas. E eu vou trabalhar até eu chegar na 5ª repetição de ponto aberto, né? Que eu falei pra vocês que eu tenho 10 pra frente e 10 pras costas. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, ó, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, eu vou colocar até uma marcação aqui pra ajudar. Ó, vou trabalhar até esse pontinho aqui, que é a metade dos pontos que eu deixei aqui pra parte da frente. Depois, a gente vai trabalhar nessa outra metade, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha sequência do ponto normalmente. Quando eu chegar aqui na marcação, eu volto com vocês. Daí, vocês marquem a metade e também trabalhem da mesma forma. Prontinho, pessoal, trabalhei até o ponto marcado, que é o pontinho central. Agora, a gente vai virar a nossa peça. Vamos trabalhar aqui no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Daí, nós fazemos 3 correntinhas e vamos trabalhar aqui os próximos 2 pontos fechados juntos, tá vendo? Ó, pra gente ficar com os 3. Olha só. Fecho todos juntos. Agora, aqui no pontinho fechado, a gente trabalha o ponto aberto, ou seja, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando a sequência do ponto até chegar aqui no final. Cheguei ao final da carreira, olha só, esse último ponto aqui, ó, que é de 3 pontos fechados, a gente vai ignorar eles, a gente não vai trabalhar sobre eles, tá? Essa vai ser a nossa diminuição. Então, o último ponto é um pontinho fechado, tá vendo? E aí, agora a gente vira novamente a nossa peça. Vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente. Trabalho 3 correntinhas e vou fechar os próximos 2 pontos juntos. Olha só. E sigo trabalhando. Agora, eu faço um pontinho aberto. Agora, eu faço um pontinho fechado aqui nesse ponto aberto de base. E vamos trabalhando nessa sequência até a gente chegar no final da carreira. Completei a carreira e agora a gente vai fazer uma pequena modificação no ponto. Então, daqui onde eu terminei com o ponto fechado,
eu já subo com 3 correntinhas, viro o trabalho e faço aqui à frente um pontinho fechado, né? Fechando os 3 pontos altos juntos. Olha só. Agora, eu faço aqui na sequência um ponto aberto e depois um ponto fechado para finalizar, tá? A quantidade de pontos que eu tenho aqui vai variar, né? Porque assim, cada uma tá fazendo num tamanho. E a quantidade de carreiras com diminuições também vai ser diferente, tá? Porque a gente vai diminuindo a cada carreira e quem tem menos pontos termina essas diminuições mais rápido do que quem tem muitos pontos. Mas isso não vai afetar o trabalho, tá? Só vai ficar um pouco diferente aí a quantidade de carreiras que vocês vão fazer, repetindo os pontos, diminuindo de cada lado. Então, agora eu já cheguei aqui no final. Fechei os pontos e vou colocar mais um ponto alto aqui, ó, tá? Sobre esses pontinhos fechados juntos. Essa vai ser a diferença. A gente acrescentou 3 correntinhas aqui no início, além dos pontos fechados juntos. E aqui no final a gente acrescentou mais um ponto alto, tá? Então, daqui pra frente a gente vai seguir assim. Agora, eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui eu já tenho pouquíssimos pontos, mas se você tem mais pontos, não tem problema, é só você seguir até o final, tá? Daí, eu vou fazer aqui no meio, ó, um pontinho fechado, ó. Vou pular esse grupo de pontos fechados da base, venho sobre o grupo de pontos abertos e vou fazer o ponto fechado, que é a sequência que me pede, né, o ponto. Aí, eu faço depois, ó, um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui da lateral. Tá vendo? Fica aqui dessa forma. Então, aqui eu já finalizei, pessoal. Por quê? Porque eu só tenho um pontinho aqui no meio, não tem mais o que diminuir. Então, a partir daqui, eu vou fazer a alcinha que a gente vai amarrar nos ombros, tá? Então, aquela mesma explicação que eu dei anteriormente. Se você tiver mais pontos, o que você vai fazer? Você vai continuar repetindo os pontos, fazendo as diminuições no início e no final, conforme a gente já fez até aqui, até você chegar nesse ponto, ou seja, até você ficar com apenas um pontinho desse fechado no final, tá? Então, agora, para prosseguir, a gente vai fazer a tirinha de amarrar. Daí, eu viro o meu trabalho do avesso, vou fazer aqui no meio, ó, nos 3 pontos fechados juntos, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a trabalhar em correntinhas. A quantidade de correntinhas que a gente vai fazer, ela vai variar, tá? Porque vai depender do tamanho da cava que você quer deixar e também do quanto você quer deixar ali para fazer o nozinho, tá? Então, vamos fazer. Eu sigo colocando correntinha, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e assim eu vou fazendo até eu chegar no tamanho que eu quero. Daí eu venho falar pra vocês a quantidade que eu fiz. Então, olha só, pessoal, eu fiz aqui um total de 70 correntinhas, tá? E agora a gente vai medir pra ver em que tamanho que ela tá. Porque eu falei pra vocês que o meu decote, a minha cava, é de 15 centímetros. Então, eu vou colocar o 15 aqui, que foi onde a gente começou a abrir o decote e a cava, e o meu ombro vai estar aqui nessa altura. Então, percebam, ó, ainda sobrou bastante fio pra fazer ali um nozinho, um laço, tá bom? Então, 70 correntinhas aqui ficou o ideal pra mim. Só pra você saber, eu vou medir aqui em centímetros quanto que deu essas 70 correntinhas, tá? Ó, deu um total de 34 centímetros, tá bom? Só pra você se basear aí. Agora, a gente vai voltar trabalhando nesse cordão. Então, a gente vai fazer uma florzinha aqui na ponta. E depois, a gente vai voltar trabalhando em pontos baixos. Então, pra fazer a florzinha, nós vamos subir
3 correntinhas. E na quarta correntinha, a gente vai colocar um ponto alto. 3 correntinhas. Na correntinha de base, nós fazemos um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Na mesma correntinha de base, nós vamos colocar mais um ponto alto. Fazemos 3 correntinhas, na mesma correntinha de base, fazemos um ponto baixíssimo. Aqui a gente já tem 2 pétalas, vamos fazer mais uma. Então, eu faço 3 correntinhas, um ponto alto naquela mesma correntinha de base, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na mesma correntinha de base. Aí, a gente fez aqui a nossa florzinha. Agora, a gente vai voltar trabalhando aqui nesse cordãozinho, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu venho aqui no próximo ponto, na correntinha, e faço um ponto baixo. E vou trabalhando, colocando um ponto baixo em cada um dos pontinhos, ou das correntinhas que nós temos, até chegar lá no início, aqui na base da nossa carreira. Prontinho, cheguei aqui no final. Olha só, daí eu faço um ponto baixíssimo aqui no pezinho. Faço uma correntinha, puxo o meu fio e posso cortar, porque agora a gente vai trabalhar do outro lado do decote, tá? Então, aqui um lado já está praticamente pronto. E agora, a gente vai trabalhar desse outro lado. Então, a gente vai iniciar aqui na parte do centro, em direção à lateral. Aqui eu tenho o pontinho, depois do último ponto que eu trabalhei, que é um pontinho fechado, a gente vai começar a trabalhar nesse próximo ponto, que é um pontinho aberto, tá bom? Então, eu coloco aqui nele um ponto baixo no primeiro ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou fazer os próximos 2 pontos altos fechados juntos. Olha só. E vou seguir o restante da minha carreira até chegar aqui no último ponto, que no meu caso é o 5º ponto, tá? Daí você marca aquele que for o pontinho da lateral, tá? Eu já trabalhei 5 desse lado, então vou trabalhar 5 desse outro lado também. Cheguei ao final da carreira, fiz aqui os pontinhos fechados e vou virar para começar a trabalhar a carreira seguinte. Mas já adianto para vocês que as próximas carreiras, elas vão ser idênticas às que a gente trabalhou desse lado aqui, tá? Então, não vou passar todas com vocês, porque a gente já aprendeu a trabalhar desse lado, então, é apenas a repetição, tá bom? Mas, para começar essa segunda carreira, a gente vai fazer igual a gente fez do outro lado. Ou seja, a gente faz um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, desses 3 aqui abertos, ó. Então, nesse aqui, eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e faço os próximos 2 pontos fechados juntos, olha só. Aí, eu sigo a sequência do ponto normalmente, tá? E as demais carreiras, como eu já falei, a gente vai repetir, ou seja, fazer da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado, tá? Não tem diferença. Aí, quando eu chegar no final, eu vou voltar com vocês. Eu já tava me confundindo aqui, agora é um ponto fechado. Então, olha só, meninas, eu vou trabalhar aqui as carreiras diminuindo. Depois, chegando no final, eu vou fazer aqui minhas 70 correntinhas e vou voltar trabalhando, vou fazer a florzinha e vou voltar trabalhando em pontos baixos, da forma que a gente fez desse lado, tá bom? Quando eu já tiver com essa outra parte pronta, idêntica a essa, eu volto com vocês pra gente começar aqui a parte de trás. Então, pessoal, terminei, ó, as partes da frente, os 2 lados. Agora, a gente vai fazer as alcinhas aqui de trás.
Então, o primeiro passo é a gente ajustar certinho a nossa peça, ó, dos dois lados, tá vendo? Pra ela não ficar torta, a gente tem que ajustar certinho. Daí, a gente vai ver qual que é o ponto que tá alinhado aqui, ó, com a parte da frente. E é nele que a gente vai subir as alcinhas aqui de trás. Então, vejam só, eu posso olhar aqui, posso fazer no olho mesmo. Então, eu vou subir nesse ponto aqui, ó, vou colocar um ponto baixo e vou começar a trabalhar as minhas correntinhas, até a gente ficar com a correntinha, o cordão de correntinhas, do mesmo tamanho da parte da frente. Só que assim, do mesmo tamanho, porém esse aqui ele tá começando mais embaixo, né? Então, ele vai ficar maior, tá? Mas a gente vai seguir trabalhando, trabalhando. Você pode já ir medindo aqui com a parte da frente até ficar ali do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 80 correntinhas, olha só. Ficou aqui do mesmo tamanho da parte da frente, tá? Então, eu fiz 10 correntinhas a mais do que eu tinha feito na parte da frente. Porém, se você fez mais carreiras aqui, ó, nessa parte da frente, né, pra diminuir, consequentemente, você vai ter que fazer mais carreiras pra chegar na altura, onde começou o cordãozinho da frente. Mas é só você fazer as correntinhas até atingir o mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer a florzinha, da forma que eu já expliquei pra vocês, e vou voltar trabalhando em pontos baixos até chegar aqui no final. Então, meninas, terminei, ó, o cordãozinho aqui da parte de trás, um deles. Agora, eu vou fazer o outro aqui do outro lado, seguindo da mesma forma que eu fiz esse primeiro. Então, vou alinhar aqui para ver certinho qual o ponto que está mais reto com a parte da frente. Vou fazer um ponto baixo, a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado, faço a florzinha e volto trabalhando um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar no final. Aqui no final, ó, eu fiz eu fiz um ponto baixo, né? O último ponto baixo eu fiz sobre o ponto baixo de início, aquele que a gente usou para prender aqui na peça, e depois eu fiz um ponto baixíssimo na base, passei o fio para trás e fiz os arremates, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu segundo cordão da parte de trás e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei o segundo cordãozinho aqui da parte de trás e agora vamos aproveitar que a gente tá aqui desse lado para fazer o acabamento, tá? Então, eu vou seguir trabalhando, depois de fazer o ponto baixíssimo, eu vou começar a trabalhar em pontos baixos, nos pontos à frente, pra gente dar um acabamento aqui pra essa parte de cima, tá? Lembrando que não tem local certo pra gente estar colocando os pontos ou a quantidade. O importante é você fazer os pontos de forma que não fique nem com pontos de mais e nem fechando, né, com pontos de menos, tá? Então, é só ir colocando os pontos baixos até a gente chegar aqui nessa parte de cima. Então, pessoal, cheguei aqui na parte da frente, ó, já passei por toda aqui a parte de trás, a cava, e aqui, bem no pezinho do cordãozinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, vamos fazer 2 correntinhas, ó, a gente vai passar o cordãozinho pra frente, e a gente vai passar aqui por trás dele, ó, tá vendo, ó? Aí, eu vou vir aqui no outro lado, e vou fazer um ponto baixíssimo também. Olha só, tá vendo, ó? Fiz um ponto baixíssimo aqui e vou começar a trabalhar em pontos baixos, ó. 1, 2, 3. E vou seguir trabalhando, tá vendo como fica bem discreto? Porque, como a gente já tinha feito cordãozinho, não dava pra subir e descer de novo pra continuar fazendo o acabamento. Então, a gente passa aqui por trás e continua aqui do outro lado. Daí, a gente vai fazer pontos baixos aqui, vai subir aqui do outro lado. Chegando aqui, a gente vai repetir
Ou seja, vamos fazer da mesma forma que a gente acabou de fazer ali do outro lado. Eu coloco um ponto baixo aqui no final, um ponto baixíssimo aqui no pezinho do cordão, faço 2 correntinhas, aqui do outro lado coloco um ponto baixíssimo e começo a trabalhar novamente em pontos baixos, até chegar, ó, aqui na parte de trás. Então, pessoal, cheguei aqui na parte de trás, ó, esse aqui é o meu cordãozinho de trás, e a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o cordãozinho, tá? Então, eu trabalhei até a lateral dele, eu venho aqui por cima dele e faço um ponto baixíssimo. Venho depois e começo a trabalhar em pontos baixos, ó. Então, fica aqui dessa forma. Aí, a gente segue trabalhando em pontos baixos, até chegar no próximo cordãozinho, onde a gente vai fazer da mesma forma. Então, eu trabalho aqui a parte de trás, quando eu chegar aqui, eu vou trabalhar até a lateral dele, faço um ponto baixíssimo em cima e continuo. Na verdade, aqui a gente já vai finalizar, né? Porque aqui a gente começou a carreira. Então, depois de fazer o ponto baixíssimo aqui em cima, eu já faço outro ponto baixíssimo aqui sobre o primeiro ponto baixo dessa carreirinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho, pessoal, terminei a carreirinha de acabamento, ó, fiz o ponto baixíssimo aqui, como eu falei para vocês. Aí, agora é só fazer os arremates aqui na parte de trás, tá? Agora, a gente vai passar aqui para a parte de baixo, pra gente terminar o comprimento da nossa peça, tá bom? Então, olha só como ficou aqui a parte da frente. E aqui na parte de baixo, a gente vai fazer primeiramente essa carreira aqui, ó, de bloquinhos de 2 pontos altos em volta de toda a carreira. Então, eu vou começar aqui na lateral do trabalho. A gente vai seguir a mesma sequência. Então, eu começo aqui em uma das pétalas, fiz um ponto baixo, mais 2 correntinhas, e vou colocar mais um ponto alto no mesmo lugar. Agora, nós fazemos uma correntinha de espaço, no espaço da correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, na pétala à frente, 2 pontos altos. Uma correntinha entre uma flor e outra, também fazemos 2 pontos altos. E assim a gente vai seguindo, pessoal, nessa sequência até completar toda a volta da carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz a finalização com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha dessa. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no espaço de correntinha. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo ponto. Uma correntinha de espaço. No espaço de uma correntinha à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos no espaço de uma correntinha à frente. E assim a gente vai trabalhando até completar toda a carreira, tá, pessoal? Se vocês decidirem aumentar um pouquinho o comprimento da peça e tal, vocês podem fazer mais algumas repetições desse pontinho antes da gente fazer o biquinho final de acabamento. Tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, vou decidir se eu vou fazer mais uma ou se eu vou deixar apenas com as 2, mas aí eu volto com vocês pra gente trabalhar a última carreirinha, que é a carreira de fato do acabamento da nossa peça. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 2 carreirinhas. Esse início e final da carreira é sempre da mesma forma, tá? Ou seja, a segunda carreira eu finalizei com ponto baixíssimo, fiz mais 2 pontos baixíssimos para chegar aqui nesse espaço, subi as 3 correntinhas e fiz toda a carreira, tá? Agora, para trabalhar a carreira de acabamento, a gente faz uma correntinha e no mesmo ponto fazemos um ponto baixo. Agora, a gente faz 3 correntinhas, vou pegar aqui as 2 laçadinhas do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. E no próximo ponto, faço um ponto baixo
no espaço da correntinha um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixo, totalizando 3 pontos baixos. Agora, a gente vai repetir novamente esse pontinho. Então, faço 3 correntinhas e aqui, ó, pegando o ponto baixo, a gente faz mais um ponto baixo. 3 pontos baixos à frente, colocando um ponto para cada ponto de base e repetimos novamente. 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando aqui as 2 laçadinhas do ponto baixo. É como se fosse um ponto picô, só que ao invés de fazer um ponto baixíssimo, a gente faz um ponto baixo. Agora, eu faço aqui 3 pontos baixos na sequência. Vou refazer esse aqui. E aí, eu repito novamente, e assim a gente vai fazendo até dar toda a volta na nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, uma correntinha, puxei o fio e cortei. E assim a gente finaliza o nosso trabalho. Agora, eu vou apenas passar ele aqui para trás e fazer os arremates e já volto mostrando para vocês como ficou a nossa peça. Prontinho, pessoal, esse é o resultado da nossa blusinha ou do nosso cropped. Olha só que graça que ele fica. Vou mostrar agora os detalhes para vocês, ó. E eu utilizei no total aí menos de 2 novelos do fio Balloon Amigo, tá? Sobrou um pouco ainda do segundo novelo. Então, se você ainda não deixou seu like nessa aula, por favor, deixa seu like. Compartilhe essa aula aí com outras pessoas para que meu trabalho possa alcançar mais pessoas, tá bom? Um abraço e a gente se encontra aí nas próximas aulas.